Bom dia, lindos da Mundo Amar. Agora o filtro, só para mostrar minhas olheiras, sempre sai do lugar. Bom dia, eu sou Gabriela Yassurra, médium, canal, mestra, pesquisadora e um monte de outras coisas, mas acima de tudo uma pessoa que adora o trono, o conhecimento e passar e compartilhar o conhecimento. Por que eu estou aqui hoje, assim, meio sem aviso, não era um vídeo programado? Porque aconteceram muitas coisas desde ontem e eu preciso compartilhar com vocês esse conhecimento fofuchésimo, né, e sério sobre o que é ser médium de transporte. Mas deixa eu contar essa história desde o início para vocês. Por que eu tô, de repente, entrando no Domingão online para falar sobre o que é, oi, bom dia, Josinha, mediunidade de transporte. Atenção, eu não vou fazer uma apologia, uma religião ou doutrina. Então, espíritas, umbandistas, estudiosos da mediunidade, me perdoem, mas eu vou abordar a mediunidade de transporte dentro dos critérios da Mundo Amar, ou seja, enquanto fenômeno, né, enquanto algo que pode acontecer com qualquer pessoa e não dentro de um conceito doutrinário ou religioso. Então o que acontece na religião tal ou na religião tal? Não. Aquilo que pode acontecer com você que assistiu ao Mundo Amar, com qualquer pessoa. Então como é que começou essa história? Então ontem estava eu, né, assistindo minha aula de sacerdócio na Umbanda. É um trabalho, é um estudo que eu estou fazendo o curso, o que não significa que a minha missão enquanto professora seja ensinar a Umbanda, não. Quem ensina a Umbanda é a querida amada mãe Fabiana de Carvalho, a Gabriela, que já passou pelo budismo, pela maçonaria, pela Igreja Católica, magia, e continuo estudando, tanto que em paralelo eu estou estudando hoje também magia celta, linguagem celta, escritas sagradas. Para mim é como uma Hogwarts, né? São matérias de uma universidade chamada espiritualidade. Mas o fato é que começou ontem e nós, antes da aula, praticamente muitas pessoas da turma estavam passando muito mal, mas passando mal assim, sabe, azar, assim, tudo quebrar, carro bater, tava todo mundo indo mal. Quem é crédulo já ia dizer assim, ai, mas é porque a energia tá ruim, porque não sei o que. Não era isso. Eram os seres da natureza querendo atenção. Nos olha, não desenvolva, né? Era o dia do trono de Oxóssi, que é o Senhor das Matas, dizendo assim, nos olha, não desenvolva só para as questões humanas. Olha para cá, nós, seres da natureza, estamos precisando de atenção. E há um tempo atrás, nosso querido Fernando Bosa, bom dia, Fê, bom dia, Rosemary, estava me perguntando, não é, Fernando, como resgatar um ser da natureza que se degenerou. E para explicar isso para vocês, eu vou explicar como ele se degenera, certo? Então, no momento que você desmata uma floresta para construir um prédio, no momento que você faz uma barragem para uma hidrelétrica ou para construções e acaba com uma série de cachoeiras que, comprovadas cientificamente, nada de espiritual, carregam consigo não só elementos bioquímicos, não só uma universalidade de seres vivos, desde o micromundo, né, da flora e da fauna microscópica, até os seres que moravam dentro dessa água, os seres que moravam nessas florestas, certo? E a energia, uma cachoeira é uma energia. Diga-se, uma hidrelétrica funciona a partir da força da cachoeira. Então, uma força natural. Então, no momento que você desmata, no momento que você cria a hidrelétrica, no momento que você cria uma barragem, você já está degenerando um
zilhão, uma infinitude de seres da natureza que começam a achar errado. O pessoal diz assim, mas a tribo tal era muito furiosa. A tribo tal era furiosa porque você entrou na cidade deles, pegou crianças, mulheres, idosos e transformou em escravos e queriam que eles dissessem: ai, que lindos os espanhóis e os portugueses, que fofo. Se fizessem isso com o seu bairro, com a sua casa, você ficaria de boas? Você acharia essas pessoas fofas? Se degolassem seu filho na sua frente, se transformassem a sua mulher em escrava sexual e você morresse logo depois, você, o espírito, iria para a luz com o perdão eterno? Ou você se tornaria um espírito revoltado? Então, os seres naturais também. Imagina que você vive numa comunidade, vamos imaginar assim, cidade de São Paulo, né? 3 milhões de habitantes. Agora multiplica isso para bilhões e tu tem a noção do ecossistema de uma floresta. Desde o ser microscópico, do pássaro, a planta que fica na outra árvore, né, a bromélia, aos seres rastejantes, as onças, os guepardos, os lobos do mato. Quer dizer, é uma mortandade em massa. E aí, ninguém fala sobre o que acontece com esses espíritos, né? O espiritismo trata como irmãos da natureza e morre aí a conversa, né? Porque a Bíblia sustenta que esses seres foram colocados no mundo para servir ao ser humano, que é especial. Essa é uma das grandes fake news da Bíblia cristã, né? E de outras religiões tantas. Fake news. Não acredita nisso, que é bobagem. Nenhum ser, entende, evoluiu. Vamos para a teoria da evolução. O ser humano, ele não aparatou assim, pegou uma nave e desceu no planeta Terra. Não, ele evoluiu, né, enquanto espécie. Nenhum ser é mais importante que outro. E eu vou provar isso, né? Sem água você não vive. Então você depende da água, ela não está aqui para te servir, não, é você que depende dela. E tem que parar de fazer caquinha dentro da água que você bebe, que é o que você faz hoje, né? Então esses seres vão se degenerando, mas existem formas mais macabras ainda. Não bate na Gabi hoje, só ouve. Não gostou, desliga. Gostou, dá coraçãozinho, né? Então, existem pessoas que gostam de escravizar esses seres naturais, que têm contato. Nossa, magos profundos. Que magos profundos? Esses dias eu estava vendo a galera do Barras de Access dizendo que fractais elementais poderiam servi-los muito bem. São só apenas fractais. São seres vivos. Seres vivos. Tá? Quando você obriga um ser a trabalhar por você, seja usando um pantáculo de Salomão, pô, as chaves de Salomão tá em tudo que é livraria mequetrefe, né? Eu obrigo o ser a trabalhar para mim, eu coajo, tudo que é coajo, obrigo, escravizo, acorrento, dou ordens, tá errado. Tá errado. Porque as pessoas têm que trabalhar com você, a gente tem, porque querem, né? Eu tô aqui dando aula para vocês porque eu quero, e não porque algum de vocês chegou e mandou em mim, me escravizou, me obrigou, me chibateou. Os seres naturais também, e eles podem se tornar extremamente degenerados, e quando a gente diz degenerado, não é diferente de um ser humano que enlouqueceu. Né? Vamos imaginar que você conhece a Maria é super boa gente, aí a Maria perdeu toda a família no Covid, entrou em depressão profunda, foi traída pelo namorado, perdeu o contato com a realidade, a Maria já fica só assim. E daqui a pouco a Maria achou que a culpa era dos médicos, foi lá e esfaqueou todos os médicos. A Maria enlouqueceu. A Maria que estava assim, ficou assim. Aí a Maria morreu. Aí chega na sua casa alguém assim.
Aí você diz, sai daqui, espírito maligno. Não, gente, é só a Maria. É só a Maria, coitada da Maria. Não é só a Maria. Aí a galera pensa assim, eu vou tirar o marido da Maria, aquela pessoa que estragou com o casamento da Maria, fazendo magia ruim. Eu não digo magia negra, porque magia negra é um tipo de magia, né? Magia ruim é qualquer reza, Bíblia, qualquer coisa que você faça para torrar o saco alheio. Isso é magia ruim. Entendeu? Mas aí você pega, vai para beira de uma floresta, entendeu? Para beira de uma floresta. E você pega e degola 2 coelhinhos na frente do espírito da floresta, quer dizer, tu tá dizendo pra floresta que tu tá pegando o espírito dela, mãe floresta. Tá pegando um filho e degolando. Já começa por aí. Coloca, sei lá, pó de mico dentro, que é aquele que dá coceira. Bota um monte de porcaria dentro. Pega os coelhinhos e separam e enterra sei lá onde, entendeu? Nessa mesma natureza. Para que esses espíritos que já não estão bem da cabeça absorvam essas energias, eles não vão comer com garfo e faca. Aí eles vão lá e se tornam obsessores da Maria, que já estava meio tum-tum, porque perdeu a família no Covid, né? Ou a coisa mais comum, porque está grávida, está sensível, né? Muita gente aproveita quando as mulheres estão grávidas para fazer magia, para pegar a Maria, dessas coisas, como se isso fosse trazer felicidade, né? E aí o que acontece? Degeneram os espíritos naturais ainda mais, que acostumam a se alimentar dessas energias completamente contaminadas. É como se você estivesse bebendo água contaminada com metais pesados e ficasse cada vez mais louco, desenvolvendo autoimune. Os seres naturais enlouquecem. Lugares extremamente poluídos têm milhões de seres naturais fora da casinha, completamente enlouquecidos. Lugares onde houveram chacinas, derrubadas, entende? São lugares de seres naturais que não estão nada bem. E alguns são do tamanho de um prédio. O pessoal da geobiologia estuda isso, mas só eles. E isso é um problema, porque, por exemplo, numa doutrina, né, doutrinação, num auxílio a um espírito, a gente só auxilia espíritos humanos. Você não pega o espírito de uma cachoeira, coloca no médium e pergunta, oi, como você tá? Você tá bem? Você precisa de ajuda? Quem faz muito isso são os japoneses. Um dos projetos mais conhecidos do mundo é o projeto do Dr. Masaru Emoto, que desencarnou há pouco tempo, que é o cara que você leu sobre ele, viu vídeos sobre ele, que ele fala sobre as partículas da água congelada perante uma emoção. Eu odeio, a partícula fica torta. Eu amo, forma um cristalzinho. Então, gente, esse cara estudou profundamente, ele purificou um lago inteiro, apenas com o grupo de oração dele, que era da linha do shintoísmo japonês, que estuda e que prega que toda a natureza tem vida. Certo? A diferença é que eles se dedicam a isso. Gabi, tu ia falar de mediunidade de transporte, acabou na defesa da natureza. É porque uma coisa está ligada à outra. A mediunidade de transporte é um fenômeno natural, certo? E tá a quilômetros de ser o que está escrito nos livros hoje. Vou explicar. E aí tem a ver com a história de ontem. Hoje de manhã, eu estava falando com a minha mãe no telefone, desliguei. E nisso, entra no nosso grupo da Mundo Amar uma querida pedindo ajuda. Mas eu não tinha lido. Ela entrou falando que estava numa depressão violenta quando eu não estava olhando. Eu estava falando com a minha mãe no telefone. Prestem atenção, eu estava falando com a minha mãe no telefone. E ela estava em depressão, que disse que ficou muito pior depois que a gatinha dela morreu. Mas eu não li isso, eu não estava online, eu estava no telefone com a minha mãe. Tchau mãe, desligo, entro pro grupo.
Começam a rolar as mensagens. E lembrando que ontem eu tinha tido toda a sintonia com o povo da floresta pela Umbanda dentro do curso de aprendizado. Beleza? Beleza. Aí ela super mal. E aí que eu vi que ela não estava bem. Nisso toca o telefone. É minha mãe. Gabriela, pelo amor de Deus, minha filha. É a minha mãe cética, não frequentadora de centro espírita. De vez em quando foi tomar um passe ali lá. Não sabe nada de nada. Pelo amor de Deus, quem é que está deprimida, minha filha? Pelo amor de Deus, tira isso de mim. Eu tô no fundo do poço. A vontade que eu tenho é de morrer e cortar meus pulsos. E eu sei que não é meu, porque eu estava sorrindo, desliguei o telefone e meu mundo caiu. Isso não é normal? Isso é médium de transporte. E aí vocês veem como é um fenômeno não religioso. Porque aconteceu com uma pessoa que não está ligado a religião nenhuma. E o termo transporte, na minha opinião, ainda é mais errado. Porque o termo correto seria médium de leitura completa. O que é leitura completa? Eu sinto o cheiro, eu ouço, eu sinto no meu corpo, eu manifesto e até posso falar pelo espírito que está mal. Seja humano, do gato ou da árvore. Como um fenômeno absolutamente natural. Coisa que as pessoas não fazem por má vontade. Não, nós humanos especiais. Outra fake news que foi propagada. Ela nasceu na Igreja Católica. Mas no judaísmo. Depois a Igreja Católica. Depois da Igreja Católica, todos os evangélicos seguem a Bíblia Católica. Não, a minha é diferente. Sinto muito. Ela é editada. Mas o que ficou é católico. Né? E o Evangelho segundo o Espiritismo é cristão, é católico. Católico, Allan Kardec era católico. Todos os médiuns que o cercavam, no máximo, eram luteranos, calvinistas, ou seja, cristão. Não tinha outra influência, não tinha orixá na França naquela época. Né? E, quer dizer, a notícia se propagou. E aí o que acontece? Médium de transporte é aquele que tem a capacidade de receber um espírito dentro de si para ser doutrinado. Não quer dizer que o ectoplasma, depois que o espírito sai, a meleca desse perispírito, não fique grudado no médium, o médium fique todo sujo. Ah, mas os guias dão um jeito. Não é bem assim. Não é bem assim. Tem que ter disciplina de se alimentar corretamente, tomar banho de sal grosso, tomar banho de hortelã, tirar esses resíduos, senão você vai se transformando no que a gente chama de pessoa carregada, seja pesada. Ah, então bloqueia essa mediunidade, eu não quero isso. E se eu disser para vocês que essa mediunidade existe em todos os médiums do mundo, que tem gente que tem manifestações mais fortes, mas todo mundo tem mediunidade de transporte. Todos, só treinar. Aí você vai dizer, mas para que eu vou querer isso? É uma das maiores formas de caridade da história. E onde é que você faz isso sem ter a mínima ideia do que está fazendo? Constelação familiar, constelação animal, constelação natural e constelação xamânica. Ai, por quê? Você não está representando o tio da sua amiga? Não está representando a avó morta do seu amigo? E de repente você começa a chorar que nem um desesperado. Ah, mas é que eu estou fazendo uma leitura de campo mórfico. É verdade. Mas isso é ser médium de transporte. Você chorou, você xingou a mãe do Badan e você disse para o seu amigo que odiava ele. Médium de transporte. Peraí, mas eu estava representando uma pessoa encarnada, isso é possível? Aham, claro que sim. Porque você está com todo o seu corpo lendo a energia. Ela não necessariamente está dentro de você. Você está conectado, em sintonia, captando as informações e traduzindo como se fossem suas.
Assim, quando a gente faz constelação de bichos, porque o bicho, esses dias eu vi, bicho não pode representar na constelação, diria a nossa doutrina hellingeriana. E por favor, Bert Hellinger também era católico. Não, mas constelação não é igreja católica. Bert Hellinger era católico. Mas ele pesquisou na África do Sul com as tribos. Mas ele era católico pesquisando, ele era da Pastoral da Saúde. Ou seja, ele trouxe um pedaço, uma fatia da pizza, não a pizza inteira. E qual foi a fatia que ele trouxe? Que quando as tribos têm um problema, elas botam a pessoa no meio, cercam a pessoa e começam a lembrá-la de seu senso de comunidade, seu indivíduo dentro da comunidade. Seja cantando, seja representando esses ancestrais dentro de um campo mórfico, ou seja, uma unidade que é a tribo. Seja o círculo que você vai na constelação super cara fashionista da esquina, seja todos em cadeirinha, né, com a sua roupa de tigrinho, oncinha, com a sua bolsinha, interpretando a tia, mas o fato é que você está exercendo mediunidade de transporte. O porquê? Porque você está dentro de uma unidade energética, aonde o que está sendo trabalhado nucleicamente, no núcleo, no meio, é uma pessoa e tudo ligado a essa pessoa está se manifestando através de você. As linhas mais modernas já manifestam um animal de poder, um fractal de um indivíduo que está dentro do indivíduo, porque isso é um animal de poder. É um pedaço de você que toma a forma de uma águia, não porque tu tem um pacto com a águia de vida passada, mas porque tomou a forma arquetípica para te dizer como se comporta, é veloz, olha de longe, é uma forma arquetípica, né? Está contando para você como ela se comporta. Eu tenho leões no coração, e não é um, eles dizem que só pode ter um, não é uma matilha, porque se comporta enquanto matilha, não se comporta enquanto leão indivíduo, né? O meu senso familiar, ele é tão potente, o senso de comunidade, de grupo, né, de líder de grupo espiritual, inclusive, é tão potente que essa família está em mim. Então, todos os animais de poder que estão em mim são grupos familiares. É um cardume, aliás, é uma família de baleias, né, é um cardume de peixe, é sempre grupo, né, que se manifestam nos meus portais, nunca é um bicho só. Porque essa é a maneira com que eu lido. Eu sempre falo para as pessoas nós da Mar, nós. Porque quando eu estou falando, está falando eu, o mentor, o guardião e a torcida do Flamengo do plano espiritual ao mesmo tempo. Então é nós estamos falando. Né? Não enlouqueci, não tenho múltipla personalidade. A Gabriela é bem marcada para saber a diferença entre ela e o seu guia. Sou grosso! Deixa eu ver o que estão falando aqui. Gabi, um exemplo bom para eu citar. Essa semana eu e o Ricardo brigamos a semana toda e eu me senti mal. Aí ontem parei, tentei me conhecer e falei para ele, precisamos nos limpar. Ou seja, as ações não eram nossas. Estávamos sendo totalmente influenciados e deixando claro que porque estávamos cansados, semanas de provas e afins. Exato, você pode estar canalizando a sua tia, sua avó, seu ancestral. Estou perante meu namorado e tem uma crise maluca e ele fica pensando o que deu na fulana, o que deu no fulano. Eu estou traduzindo o comportamento padrão da minha família frente a uma crise. E como é que tu prova que é uma mediunidade de transporte e não é algo que eu aprendi com a minha criação dentro dessa família? Muitos dos comportamentos são de pessoas que você não conheceu. É memória genética. Da tataratia, geneticamente difícil. A questão é que esse ser se aproximou. A questão é que esse ser te influenciou. Vou dar um exemplo. Adolescente, quando começa a andar muito com um amigo, fica igual ao amigo, né? Fica, né? Vocês sabem disso, que fica igual ao amigo.
Né? A gente diz assim, por que tu tá assim? Ah, foi aquela turma que influenciou meu filho. Campo eletromagnético, campo mórfico, campo de bando, unidade de grupo, unidade de uma nação, certo? Unidade de grupo. E então, mediunidade de transporte, gente, é a capacidade de conexão, sintonia e leitura com qualquer ser e não com o obsessor, como está escrito. Por quê? Porque senão o coitado do médium de transporte só pega o obsessor para desobsessão, porque é isso que está escrito. Ele traz o obsessor para o doutrinador, que é um outro tipo de mediunidade, dizer, vai para a luz, irmãozinho, vamos seguir o evangelho. Siga para a luz. Olha, sinceramente, antes que alguém diga que eu sou contra esse trabalho, no qual eu fui treinada e trabalhei anos, eu sou totalmente a favor. Precisa. O nome disso é psicoterapia de espírito com encaminhamento. Tu não tá ali dizendo pra pessoa que ela pare de ter ódio da Maria, porque não vale a pena, tu tá numa outra vida, larga do pé da Maria. Psicoterapia de espírito, né? E é maravilhoso esse trabalho. O que eu tô pedindo é que se faça isso também pelos espíritos da natureza, pelos animais. Imagina o tamanho do espírito de uma cachoeira. A que eu fui apresentada essa semana, elas eram 5, se eu não me engano, 5 cachoeiras que deram origem à barragem da Lomba do Sabão, Parque Saint-Hilaire, Porto Alegre. Eu fui apresentada o reino natural, a outra dimensão que está intacta, e aí mandaram eu ir catar como é que estava hoje, né? Na dimensão da 3D. E tem denúncias de que a barragem está para romper, isso ia inundar milhares de casas, ia ser um Deus nos acudo, e o fedor é insuportável, ou seja, a fonte, a nascente, está contaminada de poluição. Imagina como é que está esse espírito. Você era uma nascente que dava origem a cachoeiras. Você era o espírito que jorrava vida, dava origem à vida e nutria uma cidade inteira e todas as árvores e todos os bichos que bebiam dessa água. E agora você é um monstro do lodo. Um bicho podre. Como é que se comportam as pessoas que bebem essa água mesmo cheia de flúor e tratamento? É a mesma água. Ela só tem elementos químicos que a limpam. Mas a energia é a mesma. Como é que são essas pessoas? Como é que é a personalidade? Um dos maiores índices de depressão do Brasil. Essa é a personalidade porto-alegrense. Né? Contaminado. Né? Contaminado, adoecido. Então, meu grupo de constelação já constelou coisas que vocês não imaginam, inclusive planetas inteiros. Ah, vocês são loucos. Gente, é leitura. Médium de transporte. Se você é uma pessoa que está parada e de repente começa a ter sintomas esquisitos, primeiro me arrepiei, depois me enjoei, depois comecei a ter um comportamento completamente diferente do meu. Chego, vou no centro espírita. Olha, você não tem obsessora. É auto-obsessão. É paranoia. Esses dias eu vi uma mulher dar um ataque. Gente, ela não estava regulada, coitada. No meio de um curso, era um outro curso que eu estava fazendo, que eu estava de aluna. A aluna teve uma crise histérica de sistema de crenças com uma outra colega, assim, mas, sabe, tipo... Porque ela disse, é auto-obsessão, porque quando chega lá no centro de apometria, tudo é auto-obsessão, é tudo imaginação, na verdade, raramente tem um obsessor, babá. Ela estava... Quando eu olhei ela se destemperando para dar uma explicação, eu cheguei e disse assim, meu Deus, filha, menina, você está obsedada até o fim dos cabelos. Mas obsessão é também uma palavra errada, porque para ter obsessão tem que ter alguém obcecado por você, né? É que nem ex-namorado que não larga do teu pé, assim, tu vai voltar para mim, tu vai voltar para mim.
Espírito que fica obcecado por você é isso, entendeu? Ou pela sua família, era obsessor do seu tataravô, e diz, enquanto houver um descendente, eu vou obsedar. Então ele está 1000 anos lá obsedando todo mundo. É uma pessoa meio maluca, entendeu? Simples assim. Aí você foi a pessoa que desmatou lá no mato, destruiu lá a nascente, e a nascente persegue seus descendentes. Isso é possível, isso é um obsessor. Mas 90% dos fenômenos não é assim que se dá. Nossa, estou na economia de bateria aqui. Né? Para não demorar. Não é assim que se dá. Entende? Não é assim que se dá. Alguém pensa em você, fica deprimido. Você sente a depressão. Mas é súbito, entende? É súbito, é no meio da noite, como diz o Fernando, é de manhã, no meio da tarde. Você estava vendo seriado de comédia e de repente começa uns arrepios, uma tristeza. Dor no peito é clássica. Não aquela dor no peito de ataque cardíaco que a musculatura contrai. Não, é aqui, assim, uma coisa incomoda. Dor no peito e uma tristeza, e aí teu mundo já caiu. Auto-obsessão. Não! Não! Você está em sintonia com uma pessoa. Mas eu nem pensei nela, mas ela pensou em você. Ela queria que você ajudasse você. Essa menina do grupo estava pensando em mim. Quem captou? Minha mãe. Lá em Guaíba, eu não estou na mesma cidade que ela, eu estou em Porto Alegre. E ela, graças a Deus, ela tem assistido algumas coisas do nosso grupo, senão ela não saberia o que lhe aconteceu. Tinha uma época que ela achava que ela era depressivo crônico. E ela descobriu que ela tem uma enorme mediunidade de transporte. Um dom lindo. Aí o que eu fiz? Eu pedi para o guardião das florestas vir tratá-la. E o que aconteceu? Tratou ela, a menina, a floresta do Rio de Janeiro, onde essa menina mora, o espírito que protegia ela, que era o da gata, e trabalhou também a floresta de Guaíba, que descaradamente, e o rio Guaíba é destruído pela fábrica de papel, e que todo mundo diz, gera empregos, que lindo, ninguém respira. Ah, mas é normal ficar sem respirar, eu nem noto mais o cheiro. Metal pesado na água. Pega toda a água, o rio some, gente, sério, o rio some. Óbvio, falta de água, excesso de população. Não, é água que é necessária para limpar os papéis com resíduos pesadíssimos na fábrica de papel, que levou um tempão, mas conseguiram quintuplicar e agora conseguiram autorização para quintuplicar de novo de tamanho. Um troço desse tamanho precisa da água de um rio inteiro, que é a água que você bebe. Eu não estou sendo eco-chata, eu estou sendo lógica. Né? Você fazer cocô na água que você bebe é, no mínimo, burro, extremamente burro. Né? Então, os espíritos da natureza pediram socorro. E o Mundo Amar, na quinta-feira, vai trabalhar essa nascente com todas as forças que tiver para ajudar esse ambiente natural. Se você que está me assistindo ou me assistir depois e de outra cidade, pode pedir que a gente vai reunindo e vamos tratando os espíritos da natureza de todas as cidades do Brasil e do mundo que nos pedirem, porque esses seres, esses irmãos precisam de auxílio. E você que tem ciricutico inesperado, do nada, esquisito, ou que frequenta muito constelação familiar e já está acostumado a ter ciricutico em nome da tia da Joana, em nome do gato da fulana, em nome do ancestral, ou até de Pedro Álvares Cabral, que uns malucos começaram a constelar a história do Brasil. Só que assim, ó, gente, constelação, doutrinação de médium de transporte não pode ser vinculada ao que tu acha que. Você tem que perguntar, você tá, como uma doutrinação espírita, você tá bem? Você precisa de cura? Você precisa de luz? Traz a luz, traz a cura. Conversa, dialoga, interage, mas não determina o que é certo. Por exemplo, vamos harmonizar, porque os templários têm razão, guerreiros de Jesus. Cara, eu vi fazendo constelação assim. Isso não é constelação, gente. Isso daí é lavagem cerebral de gente louca, né? Complicadíssimo. Constelação
é a harmonização do campo. Harmonizado, beleza, e não harmonizado pelo que eu acho ou você acha. E isso Bert Hellinger deu voltas no túmulo com toda certeza. Porque ele trabalha muito bem em termos de harmonizar grupos e harmonia geral. Tô bem com fulano, tô bem com ciclano, beleza, tá ótimo. Né? Então nós temos muito trabalho, pelo menos aqui no Brasil, ou melhor, América do Sul, porque se acaso você não sabe, o Brasil foi dividido, né, em portugueses e espanhóis no período muito depois. Né? América era quase um país, uma nação indígena gigantesca, com várias tribos, mas pelo menos do norte ao sul da América, uma nação falava a mesma língua, os tupi-guaranis. Então, até no Chile tinha tupi. Então, assim, vamos começar a resgatar essas energias, porque esses seres estão aí. Ah, mas não reencarnaram? Milhões reencarnaram. Cheios de traumas no inconsciente. Né? Teve tribos que não sobrou um. Todos dizimados numa degola. Ah, eu não quero falar de coisa negativa, não quero mesmo. Então, o que eu estou propondo é, vamos curar esse povo, vamos tratar a América do Sul, seus espíritos naturais tão judiados, né, seus índios tão judiados, para que esses mesmos índios reencarnados, que são você, eu, ah, mas eu não sou descendente de índio, eu sou descendente de alemães, você é uma alma que reencarnou, seu DNA é alemão, mas tua alma pode ser aborígene, e tem o trauma, assim, ai, eu tenho medo de perder meu namorado, eu tenho medo de perder meu namorado. Gente, tua tribo pode ter sido inteira chacinada por um espanhol enlouquecido, por um traficante de escravos inglês. Vamos restaurar isso. Vamos começar um trabalho lindo de restauração. E você, médium de transporte? O que você faz consigo mesmo? Começou a ter ciricutico? Mão no coração. Respira fundo e tenta lembrar de algo muito bom. Algo muito bom. Aula de Harry Potter e Albus Dumbledore. Sério mesmo? A autora foi pesquisar. Ela não botou aquele capítulo de graça. Tenta lembrar de tudo que é bom que tu conhece. A pracinha da esquina quando nasceu uma flor. Aquele dia que você estava na beira da praia e bateu aquela brisa. Vai lembrando de coisas boas. E se consegue visualizar, desce uma luz e diz: eu não sei quem está me pedindo socorro, mas essa pessoa com toda certeza, nesse momento, vai ganhar seu dia, vai ganhar sua madrugada, vai ganhar sua noite, porque a cura vai chegar até ela. E eu vou ficar melhor do que eu estava antes. Ai, mas eu tô tão mal, será que isso vai funcionar? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Funciona. Bota uma música que você gosta. Não é mantra, porque se você não é apaixonado por mantra, ou quando você está muito agitado, o mantra não funciona. Sabe que tipo de música me acalma, gente? Eu sou do Rio Grande do Sul, mas a música que me acalma, com toda certeza, é Luiz Gonzaga. Né? Meu pé nordeste, assim, do espírito, é incrível. Né? Luiz Gonzaga, música do sertão. E não é sertaneja. Não, não. Sabe? É Luar do Sertão, do Luiz Gonzaga, com toda certeza, Asa Branca. Quando olhei a terra ardendo, aquilo já me arrepia, assim. Não tem obsessor que fique com uma música dessa. E Shot das Meninas, né? Ou então, Alceu Valença, da Manga Rosa, quero gosto, sul. Ivete Sangalo, gente, sério, pode me xingar de brega, mas assim, ó, isso me reanima, me renasce. E aí, quem estiver transmitindo para mim sua tristeza, sim, também sou médium de transporte, professora de constelação familiar, pós-graduada em constelação familiar, blá, 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 blá. Mas grande coisa, eu sou uma pessoa como qualquer um, tenho meus dias de dor de dente, mau humor, TPM, né? A gente chama de guampa torta, meio ruim. Mas o que eu faço? Eu entro no melhor de mim, porque aí aquela pessoa que está irradiando recebe o melhor. Isso ajuda você, que é médium de transporte. Gostou desse tema? Gostou mesmo? Eu vou abrir caixa de perguntas. Coloquem, porque médium de transporte dá 2, 3 livros. E se vocês não pensarem no assunto, não tem dúvida. Pensa, tenha dúvida.
Pergunta, porque eu posso criar uma série inteira de vídeos sobre a mediunidade de transporte. Você que capta aquela coisa quanto menos espera, no horário que menos espera, e o seu mundo vira uma porcaria. Né? Tem tanta dica legal que eu posso dar. A gente ainda está passando os materiais dos mestres ascensos, né? E estamos agora entrando no raio branco. Vou postar essa semana com toda certeza. Mas os vídeos serão dedicados à mediunidade de transporte, ok? Beijo, beijo, beijo. Tô na vibe música do Gonzaguinha. E a vida, o que é o que é? O que é o que é, né? Diga lá, meu irmão, a beleza no seu coração. Gente, e a vida é bonita, e é bonita viver e não ter a vergonha de ser feliz. Exato, gente. Isso é Brasil. O Brasil é a alegria de seu povo. Não tire a alegria do povo para controlar a mente do povo. Não tire a alegria do povo para ser esquerda ou direita. A bandeira, as escolas de samba são coloridas. Desperdício de dinheiro. Não, tradição, cultura, sorriso, sair da depressão, dar um tempo. O carnaval é importante para dar um tempo, nem que seja para aquele que não teve férias. Dar um tempo, renovar-se, renascer. Beijo, beijo, beijo. Acompanhe sobre mediunidade de transporte. Fernando, vou dar várias dicas na quinta-feira, participa da live sobre espíritos resgatadores, como o senhor Águia Vermelha, o senhor Patas de Corvo, que são dois grandes guardiões resgatadores de espíritos naturais, e a Mar tem um hospital inteiro para a cura deles. Agora deu, é domingo, eu vou almoçar.